Bom dia, cidadão brasileiro. Bom dia, cidadã brasileira. Aqui quem vos fala é o ex-anônimo Felipe, ainda desconhecido, doutor conservador. Primeiro vídeo do canal, sejam bem-vindos. Aqueles que discordarem de mim, não sejam bem-vindos. Mas hoje nós vamos falar dos males do socialismo no mundo. Felipe, nunca existiu socialismo. Tá bom, não existiu socialismo para você de esquerda, para você de humanas, para o seu professor, doutrinador. Tudo bem, chame do que quiser chamar, chame de comunismo, socialismo, regimes com influência marxista que seja. Nós estamos observando uma crise dita pela mídia humanitária na Venezuela. Mas cada pessoa com um mínimo de 2 neurônios que se comunicam sabe que essa crise é uma crise socialista. Sim, um socialista que foi aventado no Brasil por PT, PSOL, PCO e afins, PSDB, sim, todos esses partidos que concordam com a doutrinação dos jovens de pensar nessa soberania do Estado sobre a população. O socialismo levou ao caos que está na Venezuela. Eles fizeram a mesma coisa que os governos do PT fez no Brasil. Eles dividiram a sua população entre empresários brancos opressores e os nativos indígenas venezuelanos. Eles estatizaram as empresas que antes exploravam as riquezas daquele país, como o petróleo, por exemplo. São dos maiores produtores de petróleo do mundo, membros da OPEP. Ao estatizarem essas empresas, teoricamente, para o povo, eles estavam apenas recolhendo as riquezas produzidas por estes opressores para se manter no poder, assim como foi feito no Brasil com as empreiteiras Odebrecht ou com grandes empresas como a JBS, que sempre fizeram um esquema de lavagem de dinheiro, não a nível nacional, mas a nível internacional. Nós somos exportadores de corrupção, exportadores de esquemas corruptos, como fizemos na própria Venezuela, várias obras bilionárias financiadas pelo BNDES. Fizemos isso em várias ditaduras: Venezuela, Cuba, Nicarágua, Angola. Nós perdemos bilhões que nunca serão pagos por essas ditaduras pseudo-marxistas. Essas ditaduras que não se preocupam com a população, mas apenas em se manter no poder. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. Nós estamos vendo hoje a mídia tratar realmente Maduro como um ditador, que antes o tratavam como presidente democraticamente eleito. Inclusive vários candidatos à presidência nas últimas eleições tratavam Chávez e Maduro como pessoas íntegras. E hoje nós vemos a realidade da Venezuela. Um povo dentro de um país rico, de um país exportador gigantesco de petróleo. A população desse país está morrendo de inanição, morrendo de fome, morrendo sem insumos básicos, como comida, material de limpeza, material de higiene pessoal, remédios. Pois bem, esses materiais foram enviados por países como Brasil, como Bolívia, como Estados Unidos. E o Maduro, ao invés de reconhecer a crise que assola seu país, fechou as fronteiras, impedindo a entrada de ajuda humanitária.
não era de material militar, não era de agentes militares infiltrados, não. Era ajuda humanitária, comida, remédio para a população que está morrendo. Uma população que, em média, perde 11 quilos por ano cada pessoa dessa população. Imagina perder 11 quilos em um ano. Não por vontade própria, não por dieta, por imposição e incompetência estatal. Aquele Estado que se julgava o representante do povo está matando o povo. E nós vemos que isso acontece em todos os sistemas socialistas do mundo. Vamos citar alguns exemplos. União Soviética, que matou a sua população e a população de países que eles colocaram junto, como o Holodomor. É um absurdo, são milhões. Nós observamos essa dizimação da própria população no Camboja, no Vietnã, em Cuba, onde pessoas eram assassinadas por opção sexual, eram assassinadas por simplesmente discordar do comandante Che Guevara e do comandante Fidel Castro. Sim, essas pessoas morriam simplesmente por pensar diferente. Sistemas socialistas não permitem a liberdade, não permitem a liberdade de expressão, não permitem a liberdade de escolha, não permitem qualquer tipo de liberdade. E assim como aconteceu no Brasil, contra a vontade da população, o desarmamento também aconteceu na Venezuela a partir de 2014. E assim como Hitler fez na Alemanha, assim como ocorre no comunismo chinês, assim como ocorreu na União Soviética, assim como ocorreu em Cuba, como é que uma população desarmada se defende? Principalmente confiando no Estado. Mas e quando o Estado é aquele tirânico que te ataca? A população desarmada é incapaz e impossibilitada de se defender. As duas únicas forças que possuem armas dentro de um país com lei de desarmamento é o Estado, logicamente, e aqueles que possuem armas ilegais, ou seja, bandidos. Então a população está refém de bandidos e do Estado. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. Não podemos permitir que se retorne ao poder partidos como o PT, como o PSOL, que são partidos apoiadores de ditaduras, de narcoditaduras, apoiadores das Farc, apoiadores de tiranos, ditadores africanos, de apoiadores de traficantes de drogas na América Latina. Não podemos permitir que essa ideologia que está chegando na cabeça dos jovens continue sendo divulgada e deturpando a realidade que o brasileiro vive. Hoje no Brasil nós temos o que o socialismo marxista prega, a divisão de classes. Diferentemente do proletário e do burguês da época de Marx, se transformou nesse sistema petista, ou desde FHC, os oprimidos, que são as minorias, negros, deficientes, homossexuais, pobres, se transformou eles em inimigos dos teoricamente opressores. Ricos, os brancos, os homens, os homossexuais, os heterossexuais, teoricamente são opressores. Hoje, com uma Constituição moderna como as que nós temos, que trata qualquer tipo de preconceito como crime,
Nós temos que simplesmente exigir o cumprimento da lei e não privilégios, evitar que uns sejam mais iguais que os outros perante o governo. Nós não precisamos de privilégios para igualar as condições. Nós precisamos de uma educação pública de qualidade para aqueles que necessitam. Nós precisamos de uma saúde pública para aqueles que necessitam. E nós precisamos respeitar aqueles que geram emprego, que geram renda, que geram riqueza e possibilitam que as pessoas não necessitem do Estado para fornecer as suas esmolas, para que a própria pessoa possa conquistar uma educação para ele ou para sua família, uma saúde de qualidade para ele e para sua família, para que o próprio cidadão possa ter liberdade de escolha. É isso que nós temos que pregar e não ficar esperando que o Estado seja um pai, que tudo esteja nas costas do Estado. Vamos tirar o Estado da nossa vida e passar a ser senhores das nossas próprias atitudes. Enquanto nós pudermos ter liberdade de escolha, de estudo, de saúde, de segurança, de defesa, nós poderemos combater o socialismo, que leva a fins terríveis, como o que está acontecendo na Venezuela. Minorias continuem lutando sim pelos direitos de igualdade. As mulheres precisam de igualdade, os negros precisam de igualdade, os pobres precisam de igualdade. E diferentemente do que os partidos de esquerda pregam, nós não precisamos de vingança. A vingança do negro que foi escravizado não precisa existir. Nós precisamos de igualdade, nós precisamos de paz, nós precisamos de harmonia. Vamos respeitar os ensinamentos que nós temos da nossa família. Não permita essa desconstrução pregada por esse sistema terrível. Não vamos desconstruir a nossa família. Não vamos desconstruir as autoridades. Vamos voltar a ter respeito por família, por autoridade, por professores, pela igreja que você escolher ou não escolher. Nós precisamos ter liberdade. Estamos cansados de sermos mandados e temos as nossas atitudes ditadas pelo Estado. Obrigado, gente. Era isso que eu queria que vocês analisassem um pouquinho que poderia ter acontecido no Brasil e que hoje vemos na Venezuela. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like. Virão outros vídeos pela frente. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, me xingue, tenha a liberdade de me xingar. Esse é um canal democrático, definitivamente. Eu não vou reprimir aqueles que discordam de mim. Nós precisamos ter opiniões dicotômicas para a manutenção de uma democracia, para a manutenção de boas regras sociais. Obrigado, Felipe, doutor conservador. Até mais.